Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, 9 e 10. E se a data do seu nascimento estivesse ligada a um propósito que você ainda não descobriu? O que aconteceria se você soubesse que nasceu com uma missão divina? Nesse vídeo, você vai descobrir o que muitos tentam ignorar. Algumas pessoas são escolhidas para cumprir algo grandioso. Será que você é uma delas? Não saia daí, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua vida. Você sente que, por mais que tente, algo está faltando? Talvez você esteja ignorando sinais que sempre estiveram diante de seus olhos. O dia em que você nasceu pode ser muito mais do que um simples marco no calendário. Ele pode revelar o seu destino espiritual. Será que você está preparado para saber o que ele significa? O tempo para descobrir pode estar acabando. Algumas datas carregam uma energia especial, um peso espiritual que define quem somos e o que viemos fazer nesse mundo. A sua data de nascimento pode ser o indício de que você foi escolhido para uma missão maior. Não ignore essa possibilidade. O seu destino está em jogo. Cada momento que passa pode ser uma oportunidade perdida de alinhar sua vida com o propósito que Deus traçou para você. Se você já se perguntou se está no caminho certo, esse é o seu chamado. Agora é o momento de despertar. Sua vida até aqui pode ter sido um prelúdio para o que realmente importa. Mas será que você está pronto para abraçar o que está por vir? Neste vídeo, você encontrará as respostas que estava buscando. Desde os tempos antigos, a ideia de ser escolhido por Deus tem fascinado e inquietado as pessoas. Não é apenas uma questão de privilégio, mas de responsabilidade. Ser escolhido, segundo as Escrituras, é carregar o fardo e a bênção de cumprir uma missão maior, muitas vezes incompreensível para o mundo ao redor. Mas o que isso realmente significa? Por que Deus escolhe algumas pessoas para um propósito específico enquanto outras seguem caminhos diferentes? Essa escolha não é baseada em mérito ou posição social. Na verdade, muitas vezes, os escolhidos de Deus são aqueles que menos esperam. Pense em Moisés, que hesitou e duvidou de sua capacidade de liderar o povo de Israel. Ou em Davi, um simples pastor de ovelhas, que foi ungido rei. Ser escolhido não significa ser o mais forte ou o mais sábio aos olhos humanos. Significa ter uma missão divina que vai além do entendimento humano e, muitas vezes, exige sacrifícios pessoais profundos. Entender que você é escolhido é compreender que seu caminho não será fácil. A escolha divina está sempre acompanhada de desafios, testes e, às vezes, até isolamento. Muitos escolhidos enfrentam períodos de solidão e provações, onde sua fé e resiliência são colocadas à prova. No entanto, é nesses momentos que o verdadeiro propósito começa a se revelar. E mais do que isso, é nessas horas que o crescimento espiritual realmente acontece. Se você sente que sua vida tem sido marcada por desafios aparentemente intransponíveis, talvez seja um sinal de que você foi escolhido. Essas dificuldades, vistas sob uma perspectiva espiritual, podem ser a preparação para algo maior. Deus muitas vezes molda os escolhidos através das provações, preparando-os para missões que exigem força, coragem e fé inabaláveis. No entanto, ser escolhido não é uma questão de status ou superioridade. Muito pelo contrário, é um chamado ao serviço. Os escolhidos são aqueles que devem inspirar, guiar e servir aos outros. Eles têm a responsabilidade de usar seus dons e habilidades para o bem maior, para trazer luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Essa é a verdadeira essência da escolha divina. Ser um canal para que a vontade de Deus se manifeste no mundo. Mesmo que você tenha sido escolhido para um propósito maior, isso não significa que sua jornada esteja escrita em pedra. O livre-arbítrio é uma dádiva divina que permite que cada um de nós faça escolhas. E é justamente aí que reside o grande desafio dos escolhidos. Saber que, apesar de serem chamados, têm o poder de aceitar ou rejeitar esse chamado.
Você tem a liberdade de seguir o caminho que Deus traçou ou se desviar dele. A escolha é sua. O livre-arbítrio, no entanto, não diminui a importância do seu papel no plano de Deus. Pelo contrário, ele torna sua jornada ainda mais significativa. Cada decisão que você toma, cada passo que dá, contribui para o seu crescimento espiritual. E embora você possa ser guiado por sinais e intuições, são as suas escolhas que definem o rumo da sua vida. Você pode ser chamado, mas cabe a você atender ao chamado e seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer incerto. Essa liberdade de escolha também é o que diferencia os verdadeiros líderes espirituais. Aqueles que, mesmo diante de adversidades, escolhem continuar, enfrentando seus medos e dúvidas, são os que realmente cumprem seu propósito. Eles entendem que o destino não é algo fixo, mas um caminho moldado por suas ações diárias. Ser escolhido não é uma garantia de sucesso ou de uma vida fácil, mas uma oportunidade de construir um legado baseado em fé e perseverança. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam dilemas que testam seu livre-arbítrio. Pode ser a tentação de seguir um caminho mais fácil, de desistir diante dos obstáculos ou de ignorar o chamado por medo. No entanto, é nesses momentos que a verdadeira força espiritual se manifesta. Cada desafio superado, cada escolha feita em alinhamento com o propósito divino, aproxima você de se tornar a pessoa que Deus planejou. O livre-arbítrio é, portanto, uma ferramenta poderosa no cumprimento do seu destino espiritual. Ele te dá o poder de escolher entre seguir o caminho do ego ou o caminho do espírito. E, no fim, é através dessas escolhas que você se torna o autor da sua própria história. Uma história que, se vivida com fé e propósito, pode impactar não apenas a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Ser escolhido por Deus é apenas o início de uma jornada que requer dedicação, esforço e, acima de tudo, o desenvolvimento dos dons espirituais que Ele te concedeu. Esses dons não são apenas habilidades inatas, mas ferramentas que precisam ser trabalhadas e aprimoradas ao longo da vida. Muitos, ao descobrirem seu chamado, podem se perguntar como começar a explorar essas capacidades que parecem ocultas. O primeiro passo é a busca por autoconhecimento e o aprofundamento na espiritualidade. A prática da meditação, por exemplo, é uma excelente maneira de sintonizar sua mente e seu espírito com a vontade de Deus. Durante esses momentos de silêncio, você consegue ouvir a voz interior, que muitas vezes é abafada pelo ruído da rotina diária. Através da meditação, você se torna mais receptivo às mensagens divinas, ampliando sua percepção espiritual e fortalecendo sua intuição, um dos dons mais valiosos que Deus pode nos conceder. Outra forma de desenvolver seus dons é se conectar com a natureza. A criação divina é um reflexo do poder e da perfeição de Deus, e passar tempo na natureza pode te ajudar a se reconectar com a fonte de toda a vida. O simples ato de caminhar ao ar livre, contemplando a beleza do mundo ao seu redor, pode despertar em você uma profunda sensação de unidade com o divino, trazendo clareza sobre o caminho que deve seguir. Além disso, é fundamental buscar conhecimento, estudar as Escrituras, aprender sobre diferentes tradições espirituais e filosofias de vida, pode enriquecer sua visão de mundo e te preparar melhor para cumprir seu propósito. O conhecimento espiritual não é apenas para ser acumulado, mas para ser colocado em prática. E quanto mais você aprende, mais preparado estará para lidar com os desafios que surgirão ao longo da sua jornada como um escolhido. Por fim, o serviço ao próximo é um dos maiores testes e ferramentas para o desenvolvimento espiritual. Os dons que Deus te deu não são apenas para seu benefício, mas para serem compartilhados com os outros. Ajudar aqueles que estão em necessidade, oferecer palavras de conforto ou simplesmente estar presente para alguém em um momento difícil são formas de manifestar seu propósito. É no serviço que encontramos o verdadeiro sentido de ser escolhido, ser um instrumento da paz e do amor divinos no mundo. Algumas datas possuem uma carga espiritual tão intensa que parecem estar marcadas por algo além da simples passagem do tempo. Acredita-se que essas datas-chave
carregam consigo um significado especial, não só em termos históricos ou culturais, mas também no plano espiritual. Quando falamos sobre pessoas escolhidas, é comum que suas datas de nascimento estejam vinculadas a momentos de grande transformação ou de energias poderosas no universo. O 1º de janeiro, por exemplo, é amplamente associado a novos começos e lideranças. Aqueles que nascem nesse dia podem sentir uma forte conexão com a ideia de iniciar ciclos, de ser pioneiros em seus propósitos. Em contrapartida, o 29 de fevereiro, uma data rara e única, é frequentemente ligada a uma vida incomum, com dons e desafios espirituais diferenciados, muitas vezes associada à intuição e à conexão com o invisível. Outra data marcante é o 21 de março, que coincide com o equinócio de primavera no hemisfério norte, simbolizando renascimento e renovação. Aqueles que nascem nesse dia podem ter uma energia de liderança espiritual, carregando a capacidade de guiar os outros em tempos de mudanças profundas. Da mesma forma, 11 de novembro, 11/11, é uma data que, para muitos, é um portal de despertar espiritual, com forte ligação a iluminações e visões de transformação. Essas datas, no entanto, não são apenas números no calendário. Elas representam pontos de energia e conexão com o divino. Quem nasce nesses momentos de grande carga espiritual, muitas vezes se sente impulsionado a cumprir uma missão maior. No entanto, é importante lembrar que, independentemente do dia em que você nasceu, todos nós temos o potencial de trilhar um caminho espiritual significativo. Cada data carrega seu próprio peso, mas o verdadeiro significado vem da forma como vivemos nossas vidas. Seu nascimento, independentemente de cair em uma data considerada especial ou não, tem um propósito divino. O importante é como você responde a esse chamado, como você desenvolve seus dons e como utiliza suas experiências para iluminar o mundo ao seu redor. Mas a numerologia não é um sistema rígido que predetermina seu destino. Pelo contrário, ela oferece insights sobre potenciais. Cada número aponta para forças e fraquezas que você pode explorar ou superar ao longo da vida. Mais do que algo fixo, a numerologia é um convite para o autoconhecimento. Ao entender o que seu número representa, você pode alinhar suas escolhas e suas ações com a missão para a qual foi chamado. Portanto, sua data de nascimento carrega mais do que memórias de um dia especial. Ela é um portal para entender seu caminho, suas habilidades e seus desafios. Descobrir seu número pessoal pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver seus dons e cumprir seu propósito com mais clareza e intenção. A astrologia, desde tempos antigos, tem sido utilizada como uma ferramenta para entender a influência dos corpos celestes em nossas vidas. Os astros, segundo essa prática, não apenas influenciam aspectos cotidianos, mas também estão intimamente ligados ao nosso caminho espiritual. A posição dos planetas e estrelas no momento do seu nascimento pode revelar muito sobre seus dons, desafios e até mesmo o propósito espiritual para o qual você foi designado. O signo solar, aquele que a maioria das pessoas conhece, é apenas a superfície do seu mapa astral. Ele simboliza quem você é em essência, mas outros aspectos astrológicos como a Lua, o ascendente e a posição de planetas como Júpiter e Saturno revelam aspectos mais profundos de sua jornada. Por exemplo, aqueles nascidos sob signos de água, como Câncer, Escorpião ou Peixes, são frequentemente considerados profundamente intuitivos, com uma sensibilidade espiritual aguçada. Já os signos de fogo, como Áries, Leão e Sagitário, costumam ser vistos como líderes espirituais, movidos por uma paixão inata por transformar o mundo. Além dos signos, a astrologia também examina os aspectos entre os planetas, os ângulos que eles formam entre si no momento do seu nascimento. Certos aspectos harmoniosos, como trinos ou sextis, podem indicar dons espirituais especiais, enquanto aspectos desafiadores, como quadraturas, sugerem que sua jornada espiritual pode incluir testes e obstáculos. Mas esses desafios não são em vão. Eles estão ali para moldar seu caráter e fortalecer sua conexão com o divino. Outro ponto importante
é a presença de Chiron no mapa astral, conhecido como o curador ferido. Aqueles com Chiron em posição proeminente podem ter passado por feridas profundas em suas vidas, mas também carregam a habilidade de curar os outros através de sua própria dor. A posição de Quiron pode indicar uma missão de cura, tanto para si quanto para os outros. E aqueles que abraçam essa energia, muitas vezes, se tornam poderosos guias espirituais. No entanto, é essencial lembrar que a astrologia não define seu destino. Ela oferece uma visão de seus potenciais e desafios, mas o poder de escolha sempre está em suas mãos. O mapa astral é como um mapa do tesouro, mas cabe a você decidir se irá seguir as pistas e descobrir seu verdadeiro propósito. As estrelas podem guiar, mas são suas escolhas que moldam o caminho. A ideia de ser escolhido pode parecer misteriosa ou até inatingível para muitos, mas, na verdade, os sinais de que você tem um propósito espiritual especial podem estar presentes de forma sutil em sua vida. Muitas vezes, esses sinais passam despercebidos, pois não vêm em formas grandiosas ou espetaculares. Em vez disso, são pequenos detalhes, intuições e sensações que, quando observados com atenção, revelam uma verdade mais profunda sobre quem você realmente é. Um dos principais sinais de que você pode ser um escolhido é a presença constante de uma forte intuição. Você frequentemente sente algo no fundo da alma, uma sensação de que certas situações ou pessoas carregam um significado maior. Sua intuição muitas vezes se confirma, mostrando que você tem uma conexão especial com o plano espiritual. Além disso, se você costuma ter sonhos vívidos ou experiências de déjà vu, isso pode ser um indicativo de que há algo além da realidade física esperando para ser desvendado. Outro sinal poderoso é o sentimento de que você nunca se encaixa completamente nos moldes tradicionais da sociedade. Você pode ter sentido, desde cedo, que é diferente, como se estivesse destinado a algo que os outros ao seu redor não conseguem compreender. Esse sentimento de não pertencimento é comum entre aqueles que foram escolhidos, pois seus propósitos estão profundamente enraizados em uma missão que vai além do que é visível e óbvio para a maioria das pessoas. Se você costuma atrair pessoas que buscam conselhos, conforto ou cura, isso pode ser outro sinal de que foi chamado para uma missão espiritual. Muitas vezes, os escolhidos têm uma presença que naturalmente eleva os outros, mesmo que não percebam. Seja através de palavras, gestos ou até mesmo da simples presença, você pode ter um impacto profundo na vida das pessoas ao seu redor, trazendo paz, clareza ou inspiração, onde há dúvida ou sofrimento. Além disso, a sincronicidade, aquelas coincidências significativas que parecem orquestradas pelo universo, também pode ser um sinal de que você está alinhado com seu propósito divino. Se você se depara constantemente com eventos, números ou situações que parecem ser mais do que simples coincidências, pode ser o universo confirmando que você está no caminho certo. Esses eventos são lembretes de que há algo maior guiando sua jornada. Reconhecer que você é um escolhido não significa abraçar a arrogância ou o orgulho. Pelo contrário, significa entender a responsabilidade espiritual que vem com esse chamado. Se você sente que esses sinais ressoam com sua vida, é hora de explorar mais profundamente seu propósito e como você pode usar seus dons para o bem maior. O chamado à missão divina é uma das experiências mais profundas e transformadoras que alguém pode vivenciar. Ele pode surgir de diversas maneiras. Uma sensação de urgência inexplicável, um momento de clareza após uma grande adversidade, ou até mesmo uma série de sinais que se alinham perfeitamente, indicando que é hora de abraçar seu propósito. Quando você é escolhido por Deus para uma missão maior, o chamado é inevitável, e ignorá-lo pode gerar uma sensação de vazio ou de estar fora do caminho. Muitas vezes, esse chamado chega durante momentos de grande introspecção ou em meio a crises pessoais. As dificuldades da vida podem ser vistas como ferramentas de Deus para nos despertar para algo muito maior.
Elas funcionam como catalisadores que nos forçam a olhar para dentro e buscar respostas que só podem ser encontradas no plano espiritual. Esse momento de revelação pode ser desconcertante, pois exige que você abandone sua zona de conforto e enfrente o desconhecido com coragem e fé. Responder a esse chamado não é fácil. Na verdade, pode ser uma das escolhas mais difíceis que você já fez. A missão divina muitas vezes exige sacrifício, renúncia de velhos hábitos e até mesmo o afastamento de pessoas ou situações que não estão alinhadas com seu propósito. No entanto, é ao abraçar esse chamado que você começa a viver de acordo com o plano que Deus traçou para você. E embora o caminho possa ser cheio de desafios, ele também está repleto de bênçãos e crescimento espiritual. Na Bíblia, vemos exemplos de como esse chamado se manifestou em diversas figuras. Moisés, relutante no início, acabou se tornando o libertador de seu povo. Maria, com sua fé inabalável, aceitou a missão de trazer o Salvador ao mundo. Essas histórias nos mostram que o chamado divino não é sobre estarmos prontos ou qualificados, mas sobre estarmos dispostos a seguir a vontade de Deus, confiando que Ele nos capacitará ao longo do caminho. Se você sente que está sendo chamado para uma missão maior, não ignore esse sentimento. Ele pode ser a chave para desbloquear o propósito para o qual você foi criado. Deus não te escolhe pelo que você é, mas pelo que você pode se tornar quando responde ao seu chamado. Acredite que, ao aceitar sua missão divina, você estará cumprindo um papel fundamental no grande plano de Deus para o mundo. Ser escolhido por Deus para uma missão divina não significa que sua jornada será fácil. Pelo contrário, os escolhidos frequentemente enfrentam desafios que parecem muito maiores do que eles mesmos. Essas dificuldades, no entanto, não são punições, mas oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. Deus prepara aqueles que escolhe através de provações, moldando seu caráter e sua fé para que possam cumprir seu propósito com sabedoria e força. Esses desafios podem se manifestar de várias formas: isolamento, falta de compreensão por parte de amigos e familiares, e até mesmo dúvidas internas sobre sua própria capacidade de seguir o caminho que foi traçado. No entanto, é importante lembrar que esses obstáculos fazem parte do processo. Cada dificuldade enfrentada com fé e perseverança fortalece sua conexão com o divino e aprofunda seu entendimento sobre sua missão. Os escolhidos, muitas vezes, sentem o peso da responsabilidade de sua missão. Pode haver momentos em que você se pergunte por que foi chamado, por que a carga parece tão pesada. Nesses momentos, é crucial lembrar que Deus nunca dá um fardo maior do que você pode carregar. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que, mesmo diante de enormes adversidades, encontraram a força para cumprir sua missão porque confiaram em Deus. Sua força vem dele, e é essa força que te permitirá superar qualquer obstáculo. Além dos desafios externos, há também os internos: medos, inseguranças e, muitas vezes, o desejo de desistir. Mas é justamente nessas horas que a verdadeira essência de ser um escolhido se revela. A perseverança, a fé inabalável e a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece difícil, são marcas dos escolhidos. Deus está sempre presente, guiando e fortalecendo aqueles que foram chamados, mesmo que em certos momentos você não consiga sentir sua presença. Os desafios que você enfrenta como um escolhido não são sinais de fraqueza, mas de sua preparação para algo maior. Através das provações, você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Aceitar os desafios como parte do seu crescimento é essencial para alcançar a plenitude de sua missão divina. Embora a jornada de um escolhido seja profundamente pessoal, o papel da comunidade espiritual é essencial para o fortalecimento e apoio ao longo do caminho. Deus nos criou para vivermos em comunhão, e a verdadeira força espiritual se manifesta quando nos cercamos de pessoas que compartilham valores e propósitos semelhantes. Estar em uma comunidade espiritual
ajuda a sustentar sua fé, principalmente durante os momentos de dúvida e adversidade. Em uma comunidade, você encontra apoio, conselhos sábios e, muitas vezes, respostas para perguntas que você pode não conseguir responder sozinho. As experiências compartilhadas por outras pessoas que estão trilhando seus próprios caminhos espirituais podem oferecer insights valiosos para a sua jornada. Mais do que isso, você também tem a oportunidade de retribuir, usando seus dons espirituais para ajudar outros que possam estar enfrentando os mesmos desafios que você já superou. O isolamento pode ser um grande teste para os escolhidos, mas ele não precisa ser permanente. Conectar-se com uma comunidade espiritual permite que você troque energias e receba conforto em tempos difíceis. Não subestime o poder da oração em grupo, das discussões espirituais e do apoio mútuo. Deus fala através de outras pessoas, e muitas vezes é na comunhão com os outros que encontramos a direção que estávamos procurando. Além disso, fazer parte de uma comunidade não é apenas sobre receber. Os escolhidos têm uma responsabilidade de servir e inspirar os outros. Ao compartilhar suas experiências, suas vitórias e até mesmo suas lutas, você pode ser uma luz para aqueles que estão apenas começando sua jornada espiritual. Ser um exemplo de fé e perseverança é uma das formas mais poderosas de manifestar seu propósito e impactar a vida de outras pessoas. A comunidade espiritual é, em última análise, um reflexo do corpo de Cristo. Cada membro tem um papel a desempenhar, e é na união de forças que o propósito divino se manifesta de forma mais poderosa. Portanto, nunca subestime o valor de estar conectado a uma comunidade. Ela é uma fonte contínua de força, inspiração e sabedoria, ajudando você a manter-se firme em sua missão, mesmo diante dos maiores desafios. Aceitar o seu propósito divino é uma das etapas mais transformadoras da jornada espiritual. Muitas vezes, quando somos chamados por Deus, podemos inicialmente resistir. A aceitação do propósito, no entanto, não acontece de imediato para muitos escolhidos. Esse processo pode envolver uma luta interna profunda, especialmente quando o caminho apresentado parece difícil ou distante do que você imaginava para sua vida. Mas é justamente nessa resistência que ocorrem as maiores transformações. A aceitação exige humildade e, acima de tudo, fé. É confiar que o plano de Deus, embora muitas vezes incompreensível aos nossos olhos humanos, é sempre o melhor para nós. Aceitar o propósito não significa apenas reconhecer que você foi escolhido, mas também se abrir para os desafios, as renúncias e os sacrifícios que esse chamado exige. A verdadeira aceitação é ativa, envolve tomar decisões conscientes e alinhar suas ações com a missão que você recebeu. Esse processo de aceitação também envolve a compreensão de que você não está sozinho. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que, em um primeiro momento, relutaram em aceitar seus chamados, como Jonas, que tentou fugir, ou até mesmo Moisés, que questionou sua capacidade de liderar. No entanto, é no momento de aceitação que essas figuras bíblicas experimentam o poder de Deus de maneira plena e suas vidas se tornam instrumentos de transformação divina. Esse mesmo processo pode se manifestar em sua vida. Além disso, aceitar seu propósito traz consigo uma paz interior que só aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus experimentam. Quando você se entrega ao seu chamado, a resistência interna diminui e você começa a sentir um senso de pertencimento e clareza sobre sua missão. Embora os desafios ainda surjam, eles são enfrentados com a confiança de que você está no caminho certo, cumprindo o que foi predestinado para você. A aceitação do propósito, portanto, é um dos maiores atos de fé que um escolhido pode realizar. É deixar de lado o medo, a dúvida e o controle e permitir que Deus guie seus passos. Quando você aceita o que Ele tem reservado para a sua vida, sua jornada espiritual se torna mais fluida e cheia de significado, e a verdadeira manifestação do seu propósito começa a acontecer de maneira plena e natural. Ao longo deste vídeo, exploramos como a data do seu nascimento pode ser um indicativo de algo muito maior, um chamado divino,
uma missão que transcende o comum e se conecta diretamente com o propósito que Deus reservou para você. Mas agora, a pergunta que fica é: você está pronto para aceitar esse chamado? Está disposto a abraçar a responsabilidade de ser um escolhido com tudo o que isso implica? Esse é o momento de refletir sobre sua própria jornada e perceber que os sinais ao seu redor podem estar te direcionando para algo grandioso. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Lembre-se, o seu nascimento foi planejado por Deus e cada escolha que você faz tem o poder de alinhar sua vida ao seu verdadeiro propósito. Agora, cabe a você decidir como irá responder a esse chamado. Queremos ouvir de você. O que achou deste vídeo? Qual aspecto da sua jornada espiritual mais te tocou? Compartilhe suas experiências nos comentários e nos diga qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Juntos, como uma comunidade, podemos continuar crescendo e explorando os mistérios do propósito divino. Afinal, ser escolhido não é sobre status, mas sobre como você escolhe viver e impactar o mundo ao seu redor. O poder de transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor está em suas mãos. Que sua luz brilhe e que você continue caminhando com fé em direção ao que Deus preparou para você. Você está pronto para essa jornada?